dia que é uma delícia, no dia abençoado pelo Eterno, no dia que nós elevamos a nossa alma ao Altíssimo e rendemos a Ele glória. O dia que é o dia de darmos a nossa porção dobrada a Ele. E é por causa desse amor que nós temos pelo Eterno e pelos seus ensinos que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos essa porção dobrada ao Altíssimo. Eu me chamo Kessia e mais uma vez nós estaremos, se assim o Eterno nos permitir, juntos para fazermos um pequeno resumo sobre a porção dessa semana. Nós paramos semana passada na Parashá de Êxodo, Shemot. Eu fiz uma pequena confusão e acabei não terminando o livro de Shemot, de Êxodo. Mas os últimos capítulos tratam sobre o término e sobre o término da construção do Mishkan, do tabernáculo. Agora, pela graça do Eterno, pela misericórdia do Eterno, o tabernáculo está pronto e vamos inaugurar! Será que é assim? Não, não é. Tudo é no momento do Eterno. Tudo é no momento do Eterno para aqueles que fazem a vontade do Eterno. E Moshe fazia a vontade do Eterno. E o povo de Israel, em Techuvá, faz a vontade do Eterno. Agora eles vão ouvir do Eterno, já não mais lá no Monte Sinai, mas o Eterno no meio do povo. O Mishkan está pronto, o Eterno desce com a sua glória, enche o tabernáculo, enche o Mishkan de tal forma que Moshe não poderia entrar. A presença do Eterno toma de conta de todo o ambiente, de tal forma que Moshe não conseguia entrar. Mas a partir de agora, o Eterno fala com Moisés a partir do tabernáculo do Mishkan e ensina Moisés. E pela graça do Eterno, essa semana nós começamos, né, para quem tem a graça, a vontade, o amor de ler diariamente, né, a porção Vaikra, mais conhecido como Levítico, o livro de Levítico. E nós vamos agora aprender com o Eterno mais sobre aquilo que ele tem para nos ensinar nesse sábado, nesse Shabat, que é um dia de alegria, que é um dia de elevarmos a nossa alma, e é isso que juntos aqui nós faremos. Agora, com o tabernáculo pronto, nós vamos aprender e ver o que o Eterno quer de nós a seguir. Quando o nosso tabernáculo está pronto, o que mais o Eterno pede de nós? Vamos aprender? Vamos lá, gente. Vaikra é o terceiro livro. Dos 5 livros, é o terceiro livro, é o livro do meio. E nele o Altíssimo, o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, vai nos ensinar muitas coisas. E várias dessas coisas são: primeiro, ele vai nos ensinar sobre o Corban, sobre o substituto, né? Sobre o sacrifício, as ofertas. E ele também, nesse livro, ele vai nos mostrar a inauguração do tabernáculo. Ele vai nos ensinar sobre a alimentação kasher, aquela alimentação que é apropriada, que o Eterno nos ensina. Ele nos ensina a separar as coisas para que a gente saiba o que é santo e o que é profano. E isso começa pela nossa alimentação. Nesse livro, nós vamos aprender mais sobre isso. Ele nos ensinará sobre a Lashon Hará, sobre a língua do mal. Aquele que ama, aquele que gosta de falar mal do seu próximo, da pessoa, né? Do ser humano. Os fofoqueiros, né? Ele vai nos ensinar sobre a santidade na Parashá Kedoshim. Ele vai nos ensinar a sermos separados para ele, a sermos santos como ele é santo. Ele vai nos ensinar sobre os Moedim, ou seja, as festas do Eterno, os encontros marcados do Eterno. Porque sim, o Eterno tem encontros marcados conosco. E se nós não nos atentarmos a isso, nós perdemos essas datas. Nós perdemos esses encontros. Shabat é um deles.
Ele vai nos ensinar sobre o Yovel, que é traduzido como jubileu, sobre o Shemitah e sobre a Brit Milá do coração, ou seja, a circuncisão do coração. Esse livro, como todos os livros, é maravilhoso. Esse livro vai nos mostrar o Eterno falando conosco e como um pai amoroso que ele é, nos ensinando a sua vontade, aquilo que ele deseja de nós. E quando nós o amamos, isso não é pesado, isso não é forçado, isso não é por medo, mas é por amor. Por isso que a gente está aqui hoje reunido. Vamos começar, gente? Acho que até aí... Aí. Vamos começar. Levíticos 1. Eu só quero dizer que como são 6 capítulos, a gente não, claro, isso é só um resumo de toda a porção, né, dos 6 capítulos, então não tem como a gente falar de tudo, né, aprofundadamente. A gente está só, digamos, dando uma... Não dá nem para dizer uma nadada, mas uma espiada pelo mar, né? Estamos só olhando as águas. Então, a gente vai só dar uma pincelada em cada assunto que essa porção vai tratar, tá bom? Eu gostaria muito de poder ir mais fundo em cada assunto, mas isso é só uma pincelada, é só um resumo. Então, vamos começar. Levíticos, capítulo 1, verso 1. Adonai chamou Moshe e falou-lhe desde a tenda do encontro, Baruch Hashem. Agora ele já está no meio do povo, gente. O Eterno já está com a sua glória lá no meio do povo e já fala a Moshe do meio do povo. Isso é maravilhoso. Moshe não precisa mais subir ao Monte Sinai. Fale ao povo de Israel e diga-lhes: quando algum de vocês apresentar um substituto para Adonai, o animal substituto deverá ser do gado ou do rebanho para ser oferecido. Caso seu substituto seja uma oferta queimada de gado, ofereça um macho sem defeito. Traga-o à tenda do encontro, ao Mishkan, para ser aceito por Adonai. O ofertante apoiará a mão sobre a cabeça da oferta queimada e ela será aceita em seu favor pela expiação dele. O que é isso? O ser humano pecou e com o pecado vem a morte. Agora o Eterno finalmente está no meio do povo, está habitando no meio do povo, mas o Eterno ele é santo. O Eterno precisa de santidade, de pureza no meio daqueles a quem ele habita. Então, para que essas pessoas não fossem consumidas, precisava ter expiação. O pecado que veio por Adão trouxe a morte. Para que o ser humano não morresse por causa da santidade do Eterno que estava no meio do povo, teria que haver expiação, assim como nós temos que ter expiação. E graças ao Eterno, nós temos expiação pelo Cordeiro dele que tira o pecado do mundo. Então, aquele animal, que não poderia ser qualquer animal, tinha que ser o animal que o Eterno falou, que o Eterno estipulou, né? Teria que ser um animal caché, um animal próprio, um animal que rumina, né? Na verdade, a gente vai continuar vendo e o Eterno, ele nos deu 3 tipos de animais para esse tipo de ofertas, né? O gado, a ovelha e a pombinha ou a rolinha, né? Para aqueles que eram mais pobres. Mas para os mais pobres ainda, que não tinha dinheiro nem para a rolinha, para o pombinho, ele abriu a exceção de dar o cereal. A gente vai ver isso lá na frente. Por quê? Porque o ser humano tem que ter o substituto. Então, aqui a gente está vendo nessa imagem, para que a gente consiga, quando a gente vê uma imagem, a gente consegue, né, trazer mais para dentro de si do que olhando só para as letras. Esses são os 3 animais que o Eterno pede. São animais puros, que o Eterno considera puro. Ou seja, o animal que não que tem a mesma essência
do Éden, né? O animal que a sua essência não foi transformada por causa do pecado. Eles continuam comendo grama, eles continuam comendo vegetal, né? Ele não teve a sua pureza manchada ou transformada pelo pecado. E esse animal, ele tinha que ser um animal sem defeito. Não podia ser um animal com defeito, ele tinha que ser um animal sem defeito, né? O Eterno pediu isso. Então, como eu falei antes, o Eterno pediu esses 3 tipos de animal. E o pombo era para os pobres, mas ele abriu uma exceção. Ele disse que aquele que era muito pobre, aquele que realmente não tinha, ele poderia levar grãos. Por quê? Porque não é porque o ser humano não tem condições de dinheiro, né? Que ele não ia ter a sua expiação. Não, o Eterno, ele quer expiação. E para essa pessoa que tinha que dar o cereal porque ele não tinha condições financeiras, né? Ele daria o cereal, mas esse cereal, ele também era banhado em sangue. Por quê? Porque ele era queimado junto com a oferta das outras pessoas. Então, o Eterno, ele não deixa ninguém sem expiação pela sua condição financeira. O Eterno, gente, ele não pede o que a gente não pode dar. Certo? E essa oferta, como eu falei, ela era posta em cima da oferta queimada, ou seja, ela acabaria tendo contato com o sangue. Por quê? O corbão, o substituto, teria que ser sangue, mas o grão, ele não tem sangue, mas ele era posto junto com o sangue. Então, ele acabaria fazendo a expiação da mesma forma. Vamos lá, continuar. Ele matará o novilho diante de Adonai, e os filhos de Arão, os Kohanim, o sacerdote, né, oferecerão o sangue. Eles borrifarão o sangue à volta do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Tirarão o couro da oferta queimada e o cortarão em pedaços. Os descendentes de Arão, o sacerdote, acenderão o fogo sobre o altar e arrumarão a madeira e o fogo. Oferta. Essa oferta é pelo pecado. Oferta é o sacrifício de uma vida por outra vida. Essa oferta, ela tinha que ser pura, né? Mas por que há sacrifícios de animais? Será que o Eterno, ele se alegra com essas coisas? É claro que não, gente. O Eterno não se alegra com o sacrifício, com a morte. Ele não fez a gente para morrer. Ele não fez os animaizinhos para morrer. O Altíssimo fez a criação com vida e para viver. Mas o que traz a morte obrigou essa situação para que o homem continuasse vivo. A misericórdia do Eterno fez isso. O Eterno deu o substituto. Ele nos ensinou as suas leis, os seus ensinos para que a gente viva por elas. Mas a gente acaba transgredindo. E desde o Éden foi assim. O homem peca e por causa disso a gente merece a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o que o Eterno fez no seu infinito amor e pela sua grande misericórdia? Ele dá um substituto ao homem. Um animal. Quem matava esse animal? Era o sacerdote? Não era o sacerdote. Era o pecador. Era a pessoa que
tido o pecado, era a pessoa que trazia o corban, que trazia a oferenda. Ele matava esse animal. Mas você acha justo um animal morrer no lugar de uma pessoa? Você acha justo? Agora eu vou fazer a pergunta de uma outra forma. Você pecou e o pecado traz morte. Aí o Eterno coloca diante de você a morte e a vida. Mas você pecou, certo? E com o pecado trouxe a morte. Mas ainda assim, o Eterno, pela sua infinita misericórdia, ele não quer que você morra, porque ele não te fez para a morte. O que o Eterno faz? Ele pega o cordeiro, o animal, e pede para você escolher. Se ele olhar para você e disser assim, você quer morrer? Ou você escolhe que esse animal, que não fez nada, morra por você. E aí, você ainda acha justo ou não? Talvez você não ache justo, mas você não vai pensar duas vezes, né? O Eterno, pela sua infinita misericórdia, ele fez isso conosco. Ele estipulou isso pra gente. Ele sabia que o ser humano ia pecar assim como pecou no Éden. Então, o pecado é morte. Mas para o ser humano não morrer, ele tinha que fazer o quê? Reconhecer o pecado em primeiro lugar. Desejar remissão. Escolher um substituto sem defeito. Ele não poderia ter defeito, ele não poderia ter mancha. Teria que ser um perfeito. Um perfeito morrendo no lugar de um imperfeito. De um pecado apenas. E era isso que o Eterno não se agradava, ele não queria. Ele deu porque ele não queria a morte do homem. Mas o que ele queria era o sacrifício de uma vez por todas. E foi isso que ele nos deu. Ele não se agradava dessa matança de animais, né? Que no início foi muito ruim. Você vê o sofrimento desse homem na imagem, colocando a mão na cabeça do animal e depois matando ele. Isso era um sofrimento muito grande. Esse animal morava com eles. Entende? Mas depois que o pecado entra, depois que acostuma, já não é mais dor. Aí já vira uma coisa sem sentido. Peca para matar, para comer carne, entendeu? Mas não é isso que o Eterno quer. Ele quer arrependimento. E o arrependimento traz mudança. E aí a pessoa pegava esse animal, ia até o Mishkan, colocava, como vocês veem aí na imagem, a mão sobre a cabeça do animal e aí ele mesmo matava o animal. Ele não degolava, não tirava a cabeça do animal fora, ele cortava apenas aqui. E esse animal, ele morria sangrando. Ele não morria de uma vez por todas, ele morria sangrando no lugar dessa pessoa. E aí o sacerdote pegava esse sangue e aspergia como sinal de que estava sendo pago, né? Vida por vida. A vida desse animal estava se dando no lugar de um pecador, de uma pessoa com defeito. Porque existia essa oferta quando existia o pecado. Sim, poderia ser as primícias, né? Mas o Eterno, nesses primeiros capítulos, fala da oferta pelo pecado. Tinha a oferta das primícias, a oferta voluntária, mas essa oferta a gente está vendo que é pelo pecado. Agora eu te pergunto, quem é que está matando esse animal? É o Eterno que deu esse mandamento? Ou é o ser humano que pecou? A gente pode pensar bem, né? Sobre isso daí. Pela misericórdia do Eterno, ele nos dá o animal. Assim como Abraão falou lá, o Eterno proverá um cordeiro para si. Desde sempre ele proveu. E ele proveu ainda mais
o Cordeiro dele que tira o pecado do mundo. E nós vamos aprender mais sobre isso. E é um momento muito propício, já que nós estamos chegando, nos aproximando de Pecha, de Páscoa. E é maravilhoso. Vamos continuar, gente? Existiam 5 tipos aqui, né? De oferta. O holocausto, a oferta de cereal, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Eu gostaria de me aprofundar mais sobre isso, sobre cada aspecto de cada oferta, mas como é um resumo, a gente não tem tanto tempo para isso. Mas todas essas ofertas eram por um só motivo, aqui, tá? Poderia sim dar essa oferta como oferta voluntária também. Mas aqui, nesses primeiros capítulos, nós estamos tratando de oferta pelo pecado. Por quê? O Eterno agora está no meio do povo. E não pode mais haver pecado, porque se há pecado, há morte. E o Eterno não quer isso. Ele quer vida. O povo tem duro a servir, mas o Eterno quer vida. Ele dá o substituto. Ele é maravilhoso para isso. Ele ama de tal maneira que ele dá um substituto, sempre deu. Mas o desejo dele não era esse, que toda vez que o ser humano pecasse, mais uma vez, um animal morria. O desejo dele era a remissão para esses pecados. Mas essas ofertas, elas tinham também algo que a gente precisa saber sobre elas, né? Vida por vida. Mas o Eterno, ele também nos ensina a redenção com essa vida por vida. Ele quer essa redenção de uma vez por toda. Mas também tem algo que a gente precisa saber sobre essas ofertas. O que não pode ter nessas ofertas, nesse sacrifício, e o que pode ter, e o que não pode faltar, nunca pode faltar. O que não pode ter é o fermento e o mel, né? A gente vê isso. E também não pode faltar o sal. A gente vê isso no capítulo 3, se eu não me engano. E o sal também não pode faltar. Vamos ver o porquê, gente, disso? Espera aí que ainda tem mais um aqui. Aí. Levíticos 2, como eu falei, a gente não consegue ver tudo, então nós vamos só passar por cada coisa, tá bom? Nenhuma oferta de grãos que vocês levarem a Adonai deverá ser feita com fermento. E presta atenção que essa oferta que não pode ter o fermento, não podia ter em nenhuma, isso a gente vê, né? Ele diz em nenhuma das suas ofertas. Mas ele começa falando sobre a oferta de quem? Na oferta de grãos. E quem era que dava essa oferta de grãos? Era quem era muito pobre, não era nem só pobre, era muito pobre que dava essa oferta de grãos. Vamos começar de novo. Nenhuma oferta de grãos que vocês levarem a Adonai deverá ser feita com fermento, pois vocês não devem queimar fermento ou mel como oferta feita pelo fogo para Adonai. Podem levá-las a Adonai como oferta de primícias, mas não serão trazidos ao altar para fazer deles um aroma fragrante, ou seja, eles não poderiam ser queimados junto com a oferta queimada, no caso. Vamos ver aqui. Devarim 16 e 19. Não distorçam a justiça, nem demonstre favoritismo. Não aceite suborno, pois um presente, o mel, cega os olhos dos sábios e torcem as palavras das pessoas mais corretas. Aí lá em Provérbio diz, não é bom comer muito mel, nem procurar honra após honra. Tá vendo aí o que é o mel?
Essa oferta de grão não poderia conter o fermento e nem o mel. Ela era dada pelas pessoas mais pobres. Ou seja, já que ele não deu a oferta de sangue, então eu vou acrescentar aqui mais um pouquinho. Vou acrescentar o mel e o fermento. Não podia. Tinha que ser aquilo que o Eterno pediu. E o mel, gente, apesar de ter uma conotação muito agradável nas escrituras, o mel utilizado de uma forma errada pode ter resultados contrários em relação ao Eterno. Nós não podemos tirar nada e nem acrescentar nada. Tem que ser exatamente como o Eterno fala. E aqui em Provérbios a gente fala, né? O mel não é bom. Não é bom comer muito mel. Nem, olha só, não é bom comer muito mel e olha o que ele associa depois disso. Nem procurar honra após honra. Ou seja, o mel na oferta queimada significa uma propina, um suborno, um agrado a mais. E não é isso que o Eterno quer. Ele quer aquilo que ele pediu, ou seja, obediência. Se ele pediu algo, você não pode acrescentar e nem diminuir. Tem que ser exatamente como ele pediu. Não pode querer adoçar, né? Dar além do que ele pede. Vamos adoçar aqui, porque aí o Adonai vai ficar mais feliz. Não, tem que ser aquilo. Coríntios. Não é boa a palavra que se vangloriam pela boca de vocês. Não conhecem vocês, pois o dizer... Não conhecem vocês, pois o dizer, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Vou ler de novo, porque eu li errado. Não é boa a palavra que se vangloriam pela boca de vocês. Não conhecem vocês, pois o dizer, o ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa? Livre-se do velho fermento das vossas entranhas, para que sejamos por massa nova, por pão sem fermento, amatzal, pão furado. Pois também o Machia, sacrifício de peça, foi o sacrifício por nós. Eu amo os ensinos de Paulo. Parece que toda festa ele tá lá falando, parece que toda porção ele tá lá falando também. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele hoje também. Ele vai nos ensinar essa porção também, né? E dessa forma celebramos a festa não no fermento velho, mas no fermento não no fermento do mal e do ímpio, mas na matzá da pureza e verdade. Então, o fermento, gente, é isso. A vaidade. Isso que é o fermento. O fermento, se você colocar um pouquinho de fermento dentro de uma massa, é o suficiente para ele fazer aquela massa inchar e parecer o que ela não é. Aquela massa se incha. Oh, que maravilha, que massa grande, que nada, ela era só um pouquinho dentro de uma vasilha que se tornou, por causa do fermento, grande, inchada, entende? E assim é o fermento da impiedade, o fermento da maldade, que basta um pouquinho no teu coração para ele te fermentar, para ele te transformar em uma pessoa ímpia. A vaidade do ser humano, de se mostrar o que ele não é. E isso nós não devemos ter diante do Eterno. Eu vou levar aqui o boi maior, o boi melhor, eu tenho dinheiro, né? Eu vou levar a oferta maior diante do Eterno, então eu vou ser aceito. Não. O Eterno não quer mais e nem menos. Ele quer apenas o que ele pediu. E a vaidade, nem que você levasse toda a tua fazenda, ela não seria aceita, porque a vaidade não pode ser acrescentada nessa oferta que o Eterno pede.
Verso 13. Tempere toda a sua oferta de grãos com sal. Não omita de sua oferta de grãos o sal da aliança de nosso Elohim. Ofereça, porém, o sal com todas as suas ofertas. Não poderia ter o mel e nem o fermento, a vaidade e nem o agrado, né? E nem o suborno. Mas jamais pode faltar o sal da aliança em nenhuma das ofertas, nem na oferta de grão, nem na oferta queimada, em nenhuma das ofertas. Por quê? Porque o Eterno é maravilhoso. Ele nos dá esse sal. E não omitirás o sal da aliança. Tua justiça é uma justiça eterna e a tua Torá é verdade. Salmos 119, 142. Aí lá em Mateus está escrito: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Não pode faltar o sal da aliança. Sem o sal da aliança não tem sabor, é algo sem gosto, sem prazer, é algo sem amor. Você dá ou faz por medo de morrer, porque você sabe que o pecado traz a morte, então você vai dar. Por quê? Porque você está com medo. Não é por amor a aliança do Eterno, não é pelo amor a palavra do Eterno. É sem gosto, é sem prazer. Não tem gosto de dar, não tem sabor. Mas aqueles que têm amor pelo Eterno, ele tem o sal, ele tem o gosto, ele tem o prazer. E por mais que ele peque e saiba que aquele pecado afasta ele do Eterno, ele vai de todo o seu íntimo, de todo o seu ser, se arrepender e com toda a tristeza do mundo chegar diante do Eterno, com o coração aberto, sabendo que ele pecou, porque a maior tristeza dele é ele ter pecado contra essa aliança. E com todo o gosto do mundo, ele vai estar lá diante do Eterno, com toda a vergonha do mundo, arrependido. Não foi por querer, e nós vamos aprender isso. Não foi por querer, foi, digamos, uma fatalidade, mas ele está lá com todo o gosto por causa dessa aliança. Então, gente, nós não podemos perder o sabor dessa aliança. Nós não podemos perder o sabor desse sal e sermos jogados fora. Todo ser humano é um representante dessa aliança, é um representante da Torá do Eterno. E assim como o inimigo de nossas almas lá no Éden, né, levou a nossa mãe a pecar, Eva, assim ele fala e espalha: tira o sal, bota um pouquinho de mel aí, né? Tira o sal. Para que o sal? Vai salgar. Coloca um pouquinho de mel. Já está tudo pago lá na cruz. Assim como ele disse para Eva: come, vai morrer não, tu vai se tornar como o Eterno, sabedor do bem e do mal. Ele chega para o ser humano e diz: que nada, que sal, que nada, põe só um melzinho aí, já tá mais do que bom, tá tudo pago agora. Entendeu? Não pode, gente, faltar o sal da aliança do Eterno. Vamos continuar, gente. Capítulo 4. No capítulo 4, gente, na verdade o capítulo 3 inteiro ele vai falar sobre a oferta de paz. Eu não vou entrar dentro do aspecto de cada
de cada oferta, tá? Porque o tempo não daria. Então, a gente agora vai falar sobre o capítulo 4. E eu amaria falar sobre o capítulo inteiro, mas também não dá tempo para isso. Por isso, a gente escolheu um pouco, né, para falar sobre isso. Então, o Eterno já nos ensinou sobre as ofertas, né? Agora, a partir do capítulo 4, ele vai nos ensinar algo mais. Se você tem a oferta, é por algum motivo. Agora vamos para o capítulo 4, tá? Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, se alguém pecar por engano contra qualquer uma das mitzvot de Adonai, concernente ao que não deve ser feito, se alguém transgredir qualquer uma delas, então o sacerdote ungido, o ungido tiver pecado, trazendo assim culpa sobre o povo, ele oferecerá a Adonai o novilho sem defeito, como oferta pelo pecado, por causa do pecado cometido. Essa oferta, ela era oferta pela culpa, tanto do povo, como do sacerdote, como da comunidade, de um líder ou de um indivíduo. Mas essa oferta não era para um pecado, tipo, o pecado que a pessoa faz por desobediência, por rebeldia, digamos assim. É um pecado diferente, entre aspas. Ela é diferente daquele pecado que a pessoa tem consciência, ela está fazendo por rebeldia. Não, esse pecado, ele é um pecado, digamos, inconsciente. A pessoa fez por um deslize, digamos assim, e não por rebeldia. A palavra original traduzida por engano ou ignorância, aqui no verso 2, né? Ela significa vaguear como a ovelha que se desgarra do rebanho. Refere-se ao pecado oriundo da fraqueza do caráter humano, não de uma rebelião mal disfarçada ou de um mal premeditado, digamos assim. Ou seja, a pessoa pecou, né? Sem saber que era pecado ou sem querer pecar, digamos assim. Mas ela pecou. E vamos ver agora o que essa pessoa, mesmo pecando inocente, mesmo pecando inconsciente, mesmo sem ela saber que era pecado, ou pecar sabendo que era pecado, mas sem querer, né? Vamos ver o que acontece com ela, sei lá. Vamos lá. Agora é o verso 13. Caso toda a comunidade de Israel cometa por engano um erro e a Assembleia desconheça o assunto e cometa algo contra as mitzvot do Eterno, de Adonai, concernente ao que não se deve fazer, ela é culpada. Quando o pecado cometido tornar-se conhecido à Assembleia, oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o levará diante da tenda do encontro. Gente, você pode dizer assim, mas a pessoa pecou sem nem saber que era pecado. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você toma um veneno sem saber que é veneno, vai deixar de ser veneno? Não. Não vai deixar de ser veneno, certo? Bem, na carta de aos Romanos, Paulo explica bem isso, né? E vocês devem guardar bem isso, porque a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Vamos ler aqui rapidinho, tá? Capítulo 5, verso 13. O pecado já estava presente no mundo antes da Torá ser ortogada, ou seja, dada para Moisés, né? Escrita. Mas o pecado não era contado desse modo enquanto não havia Torá. Entretanto, a morte regeu
de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles cujo pecado não era exatamente iguais à violação do mandamento direto perpetrado por Adão. Nisso, Adão prefigurou aquele que viria. Ou seja, a pessoa pecava antes da Torá ser dada para Moshe, mesmo sem saber que era pecado. Entendeu? O veneno não deixa de ser veneno porque você não sabe que é veneno. Então, você peca mesmo sem saber que é pecado, né? Se você não sabe que é pecado, não vai te tornar inocente por causa disso, vai continuar a ser pecado, né, gente? Mesmo sem você ter consciência desse pecado. Você está em culpa e você deve se arrepender. O perdão só vem pelo arrependimento, certo? Então, nós temos que ter consciência desse pecado e se arrepender dele. Como é que você vai ter consciência desse pecado? Se você conhece a vontade do Eterno. Se você conhece a vontade do Eterno, você nunca vai ficar alheio. Você sempre vai saber qual é a vontade do Eterno. Quando um líder pecar e inadvertidamente cometer um ato contra qualquer uma das mitzvot, concernente ao que não se deve fazer, será culpado. Quando o pecado cometido tornar-se conhecido, levará como oferta um bode sem defeito. Quando que a pessoa era perdoada? Quando o pecado cometido tornava-se conhecido e o arrependimento vinha. Aí a pessoa ia, levava o seu corbã e então oferecia ao Eterno. Por quê? Porque todos os dias, né, eles tinham contato com o Eterno agora. O Eterno estava no meio deles e Moshe estava lá. Aconteceu uma coisa que eles não sabiam que era pecado ou não, mas sempre a tua mente vai te acusar. Será que eu fiz certo? Aí o que eles faziam? Iam até Moshe. Moshe, eu fiz isso e isso, pela lei do Eterno. Isso é correto? Moshe ia lá, olhava, não é, tu pecou. Agora ele vai se arrepender, pegar o corbã dele, levar ao Mishkan e então ser perdoado. Ele tomou consciência daquele pecado. O que traz consciência do pecado é o ensino do Eterno. Mas antes do ensino, mesmo sem o ensino do Eterno, o pecado não deixou de ser pecado. Tanto que a morte reinava. Tinha morte antes da lei ser ortogada, antes da lei ser dada para Moshe. Ela sempre existiu. Mas a gente não tinha o conhecimento que temos hoje ou que tiveram a partir de Moshe. Entendeu? Vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho. Oi, só um minutinho, gente. Eu apertei aqui sem querer. Ok, beleza. Mas agora você se pergunta, o que é pecado? Né? Vamos ver o que é pecado. Pecado é cometer um ato contra qualquer das mitzvot de Adonai concernente ao que não se deve fazer. Isso será culpado. É isso que o Eterno ensina. Levíticos 4, 22. Se alguém pecar ao fazer algo contrário a qualquer das mitzvot ou ensinos do Eterno, concernente ao que não se deve fazer, é culpado, mesmo que não tivesse a intenção, e suportará as consequências de seus erros. Levíticos 5:17. A Kessia não está inventando nada aqui. A Kessia está apenas lendo e mostrando para vocês, dentro das escrituras, o que é pecado. Se um indivíduo do povo cometer um pecado de forma inadvertida,
ou seja, ele não sabia, realizando algo contrário a qualquer das mitzvot de Adonai concernente ao que ele deve fazer, é culpado. Levítico 4:27. Você é culpado pelo que você não deve fazer e você também é culpado pelo que você deve fazer. Por exemplo, você não pode mentir. Se você mente, você é culpado. Você tem que guardar o Shabat. Se você não guarda, você é culpado. Entendeu? Mas, gente, eu tenho algo para falar para vocês. Vocês devem estar pensando assim, então é muito difícil. Meu Deus, não é. Não é difícil. Tem a bendita esperança. E é isso que nós estamos falando sobre ela desde o início. O Eterno, pela sua grande misericórdia, não quer a morte do homem. Ele dá um substituto, sempre deu. E aí, com esse substituto, não adianta apenas ter o substituto. Tem que haver o quê? Arrependimento. E quando a pessoa se arrepende, ela se torna daquele estado que ela estava. Agora, ela tomou, às vezes ela comete um pecado sem intenção, mas aí ela conhecendo a palavra do Eterno, né? Ela está no caminho de Techuvá. Ela vai conhecer a palavra do Eterno. Ela pecou sem saber que aquilo era pecado, mas a partir do momento que ela sabe que aquilo é pecado, aí ela vai se arrepender e apresentar ao Eterno o seu corbã. Bom, o capítulo 5 eu quero ver semana que vem, junto com a porção seguinte, que a gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? Mas hoje, agora, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Por quê? Quando eu estava lendo sobre isso daqui, eu fui para a carta de Paulo aos Romanos, né? E eu vi algo impressionante. Paulo, na carta aos Romanos, ele vai nos dar um ensino muito maravilhoso sobre isso daqui. Paulo é um dos homens que é mais... Se bem que ele disse que ele queria imitar Yeshua, né? E Yeshua é muito... as pessoas julgam muito, né? E Yeshua, e Paulo da mesma forma. As pessoas religiosas, né? Elas usam Paulo para tirar o sal da aliança do Eterno, né? E por causa disso, aqueles que não são religiosos e estão no caminho de Techuvá, eles abominam as cartas de Paulo sem conhecer. Mas se você se dedicar a ver, tirar os óculos da religião e olhar com os olhos da Torá, as cartas de Paulo traz grandes ensinos. Então, gente, eu quero ler com vocês. Eu poderia muito bem ter colocado tudo bonitinho em hebraico e traduzido, mas eu não quis fazer isso. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que além, né, apesar de ter algumas coisas que as traduções trazem e mudam completamente, também existe a preguiça, né? A falta de interesse, a falta de se entregar, sabe? E olhar e ver. Porque se você ouve algo de alguém, claro que você tem que testar aquela palavra, se ela está de acordo com a palavra do Eterno. E as cartas de Paulo são cartas. Você não deve pegar um versículo aqui e outro ali e formar opiniões ou religiões em cima daquilo. E muito menos para desfazer aquilo que o Eterno fez. Então vamos lá, eu não quero perder tempo com isso, tá? Mas a gente vai ler um pouco
Paulo vai nos mostrar o que é graça realmente, né? Paulo vai nos mostrar aqui em Romanos, capítulo 6, se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês, façam isso. E ele vai nos mostrar que tem duas Torá, né? Isso mesmo, duas Torá. Na verdade, ele começa Romanos falando de fé, né? Ele fala sobre Abraão. Quando Abraão foi chamado pelo Eterno, ele ainda estava no seu estado de pecado. Ele não era um homem justo, mas por ter depositado a sua fé no Eterno, ele é considerado justo pelo Eterno, certo? E através disso ele começa a falar sobre o pecado, né? Ele fala sobre a Torá, e a gente leu aqui no capítulo, ele fala sobre o pecado, sobre a Torá, e aí ele vai nos ensinar sobre a graça, né? Bora lá ver o que é graça em primeira mão. Capítulo 5, eu espero que eu consiga, gente. Capítulo 5, verso 20, tá? Até o capítulo 6, verso 7. Eu gostaria demais de ler o capítulo 5, 6, 7 e 8, mas a gente não tem tempo para isso. Portanto, eu vou ler o que... Tipo assim, porque ele fala... Paulo é um mestre, então ele fala o assunto, aí ele explica de uma outra forma, e aí ele explica de uma outra forma, mas falando da mesma coisa. Portanto, a gente vai ler só o que ele explica, e aí a gente vai encaixando as coisas, ok? Verso 20, capítulo 5. E a Torá entrou em cena, ele falou do pecado, da fé e depois do pecado, né? Entrou em cena para que a ofensa fosse multiplicada, ou seja, o pecado. Mas onde o pecado foi multiplicado, a graça o foi muito mais, ou seja, a graça superabundou. Tudo isso aconteceu para que, do mesmo modo que o pecado reinou por meio da morte, possa também reinar a graça por fazer as pessoas serem consideradas justas, a fim de que possa ter vida eterna mediante o Messias nosso Senhor, que é o nosso Corbã. Todo o livro de... Aliás, toda a oferta, né? Todo o Corbã, ele nos remete a Yeshua, que é o nosso Corbã. E a gente vai ver isso, se o Eterno permitir, semana que vem. Esses são os meus planos. Portanto, devemos dizer, presta atenção, vamos continuar pecando para que haja mais graça? Já que a graça veio e superabundou o pecado, né? A Torá, digamos assim, a Torá, vamos ver que Torá é essa. Então, vamos continuar pecando. Olha o que Paulo fala. De jeito nenhum. Como podemos nós que morremos para o pecado continuar a viver nele? Vocês não sabem que aqueles de nós que foram imersos no Messias foram imersos na sua morte? Ou seja, morreu para o pecado. Presta atenção. Porque por meio da imersão em sua morte fomos sepultados com ele, para que de modo semelhante à glória do Pai, pela qual o Messias foi ressuscitado entre os mortos, também possa viver nós uma nova vida. Porque se formos unidos a ele na morte, semelhante a ele também estaremos unidos na ressurreição. Sabemos que nosso velho ego foi morto na estaca de execução com ele, que todo o corpo de nossas inclinações pecaminosas seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Porque quem morreu foi liberto do pecado, desde que morramos com o Messias. Confiamos que também viveremos com ele. O que Paulo está falando aqui, gente? Ele está nos ensinando o que é graça. O que é graça? Vocês conseguiram perceber e saber o que é graça? A graça é morrer para o pecado. O que é pecado? Vocês acabaram de ver, tá aí. O que é pecado?
transgressão da Torá. Então, a graça é a morte para o pecado e não transgredir a Torá. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que quando você está na graça, você morre para o pecado em Yeshua, e na morte de Yeshua, morrendo para o pecado, você ressurge em Yeshua para não pecar mais. Ou seja, você está morto para o pecado. Graça é morrer para o pecado. Morrer para a transgressão da Torá. Isso é o pecado. Isso é a graça. Graça é morrer para o pecado. Ou seja, morrer para a transgressão da Torá. Entendeu? Se você morre com Yeshua, se você está imerso em Yeshua, nesse sangue de Yeshua, que é o nosso Corban, você ressuscita a sua ressurreição para não mais pecar contra a Torá. Graça é não pecar contra a Torá. Não transgredir contra a Torá. Esse é o novo nascimento. Entende? E você morre para o pecado, mas nasce para Deus, dando seu corpo como sacrifício santo, puro e agradável ao Eterno. Vamos continuar lendo. Portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, para que ele os torne obediente a seus desejos. Você morreu para o pecado. Você morreu para a transgressão. Agora você está na graça. E não ofereçam. Será que ainda existe, então, alguma oferenda, alguma oferta? E não ofereçam nenhuma parte de si mesmo como instrumentos da impiedade. Ao contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas dentre os mortos e os vários membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá mais autoridade sobre vocês. Por quê? Porque vocês morreram para o pecado. Vocês não jazem sob o legalismo, mas estão debaixo da graça. Que legalismo é esse, gente? Será que ele está falando da Torá do Eterno? Vamos ver. Eu já falei para vocês que ele vai falar de 2 Torá, né? E já falei para vocês, mostrei aqui que graça é morrer para a transgressão da Torá. Paulo que disse isso, não sou eu que estou dizendo. É por isso que eu não quis colocar... É por isso que eu não quis colocar em hebraico e traduzido. Eu quis ler para vocês verem que não é apenas tradução errada. Desse modo, a que conclusão chegamos? Vamos pecar porque não jazemos sobre o legalismo, mas debaixo da graça? Deus não permita! Vocês não sabem que se apresentarem a si mesmos como escravos, obedientes a alguém, então tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Ou seja, vocês apresentaram, vocês morreram para o pecado, vocês ressuscitaram em Yeshua, agora vocês estão na graça. E vocês apresentaram o corpo de vocês como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Ou seja, a partir de agora, vocês são escravos do Eterno. Bem-vindos. Quer do pecado que conduz à morte, quer da obediência que conduz à justiça. Pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado, obedecem de coração ao padrão do ensino que lhe foi transmitido. E ele está falando da Torá, vocês vão ver no capítulo 7. E depois de terem sido libertos do pecado, tornaram-se escravos da justiça, do Eterno, da sua lei, da sua palavra. Estou usando uma linguagem popular porque sua natureza humana é muito fraca. Da mesma forma que vocês costumam oferecer seus vários membros como escravo da impureza e a desordem, que conduz a mais desordem, e oferece seu membro como escravo, e ofereceram seus membros como escravo da justiça,
que... Peraí, gente, da justiça que conduz ao processo de tornar-se santo, separados para Deus. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Por quê? Porque vocês eram escravos do pecado. Mas que benefício obtiveram das coisas que vocês se envergonham agora? O resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado e escravizados para Deus, vocês recebem o benefício de ser considerado. Vocês recebem o benefício que consiste em serem feitos santos, separados para Deus, e com o resultado final, a vida eterna. O que as pessoas merecem com o pecado é a morte, mas a vida eterna é o que se recebe como presente gratuito da parte de Deus em união com Machia, o nosso Senhor. Ou seja, agora vocês não são mais escravos do pecado. Vocês morreram pro pecado. Vocês percebem por que eu amo Paulo, gente? Vocês percebem por que eu amo Paulo? Pelos ensinos. Paulo era um mestre. Ele era movido pelo Eterno. Ele ensinava pelo mover do Eterno. Ele jamais ensinou contra o Eterno e contra a sua palavra. Jamais. Não faça isso você. Não use as palavras de Paulo para isso. Mas leia. Continue lendo. Eu não estou lendo. Tá aqui, ó. Estou lendo a Bíblia. Aqui. Viu? Vamos continuar. Capítulo 7. Não vou ler todo, gente, porque a gente não tem tempo. Já até tá passando do tempo, mas vamos correr porque eu quero chegar onde a gente deveria chegar, tá bom? Rapidinho. Irmãos, certamente vocês sabem, eu estou falando àqueles que entendem a Torá. Ou seja, ele não está falando a alguém que não conhece a Torá. Ele está falando a pessoas que conhecem a Torá. A Torá possui autoridade sobre uma pessoa enquanto ela viver. Entendeu? Aí ele dá o exemplo da mulher casada, que a mulher está unida ao seu esposo pela Torá, pela lei do Eterno, enquanto o seu esposo está vivo. Mas se o seu esposo morre, ela está livre para casar com outro, certo? Mas enquanto a pessoa tem vida, ela está sujeita à lei do Eterno. Vamos lá. Verso 4. Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá, mas nós vamos ver que Torá é essa. Fica aí, não sai daí não. Por meio do corpo do Messias, para que possam pertencer a outra pessoa. Isso é, aquele que foi ressuscitado entre os mortos, a fim de podermos dar frutos para Deus. Quando é que você dá frutos para o Eterno? Vamos continuar lendo, vocês vão ver que Torá é essa que ele vai estar falando. Pois, quando vivemos de acordo com a nossa velha natureza, que em outras traduções está escrita carne, as paixões ligadas ao pecado agiam por meio da Torá em nossos membros, resultando em frutos para a morte. Mas agora fomos libertados desse aspecto da Torá. Nós vamos ver que Torá é essa, aguenta aí. Porque morremos para o que nos dominava, de modo que agora servimos de uma nova forma provida pelo mover, pelo Espírito, né? Não do antigo jeito de seguir exteriormente a letra da lei. Ele está falando aqui sobre esse corbã, tá? O corbã do Eterno. A gente não precisa mais dele. E essa lei que ele está falando, nós vamos ver aqui que lei se trata essa. Portanto, devemos dizer que a Torá é pecaminosa? A Torá do Eterno. Deus não permita
contrário, a função da Torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é o pecado, porque é ela que traz essa consciência do pecado, certo? Portanto, verso 12, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Aí, antes disso, ele fala, né, que o pecado, ele dominou o homem, porque a Torá mostrou o que era o pecado, e aí, através disso, o homem aguçou o seu desejo. Era como se... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui entenderem melhor. Eu digo para o meu filho, olha, tem esse copo de água, o copo de água está aqui em cima da mesa, né? Tá ali, ninguém tá dando atenção para ele. Mas se eu disser para o meu filho, não pegue esse copo de água, meu amigo. Aí eu agucei a curiosidade do meu filho. Ele vai pegar o copo de água para ver o que tem dentro dessa água. Entendeu? Foi a mesma coisa que a serpente fez com Eva. Foi isso que ele explicou antes disso. Aí, verso 12. Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Então, algo bom se tornou em fonte de morte para mim? A maldição? Senhor, tenha misericórdia. Deus não permita, diz Paulo. Ao contrário, o pecado operou a morte em mim por meio do que era bom, para que pudesse ser claramente exposto como pecado, de forma que o pecado, por meio do mandamento, pudesse ser experimentado como algo sobremaneira pecaminoso. Porque sabemos que a Torá é do Espírito. Quanto a mim, estou preso à velha natureza, a carne, né? Vendido ao pecado como escravo. Entretanto, agora, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado alojado em mim, porque sei que não existe nada de bom alojado em mim, isto é, na minha velha natureza. Posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo. Ele pode até desejar, se ele não tem a Torá do eterno, mas ele não faz o que é bom. Por quê? Porque ele está escravo do pecado. 21. Desse modo, considera uma regra, um tipo de Torá pecaminosa, que apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali comigo. Porque no eu interior, gente, presta atenção, ouve, abre o ouvido. Porque no meu eu interior, concordo totalmente com a Torá de Deus, a sua palavra. Mas nos meus membros, né, vejo uma Torá diferente, que batalha contra a Torá da minha mente, que é a Torá de Deus, tornando-me prisioneiro da Torá do pecado que opera em meus membros. Que criatura miserável eu sou, disse Paulo. Você viu qual é a Torá que ele está falando agora? Que foi abolida? Paulo nos ensina que tem duas Torás. Vamos continuar lendo que ele vai falar claramente. Rapidinho, gente, eu já estou terminando, tá? Perdão. Quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Esse corpo que é sujeito a essa Torá do pecado? Graças a Deus ele o fará, por intermédio de Yeshua, o Mashiach, o nosso Senhor. Agora ele vai resumir. Em resumo, com minha mente sou escravo da Torá de Deus, mas em relação à minha velha natureza, a minha carne, sou escravo da Torá do pecado. Duas Torás. É contra essa Torá que ele está indo contra desde quando a gente começou. Lembra que eu disse, será que é a Torá do Eterno que ele está indo contra?
Aí a pessoa não continua lendo, gente, e ô Senhor Deus, eterno, todo-poderoso, perde essa bênção, tira esse sal da sua oferta. Por quê? Porque ela não continua lendo, gente. É só continuar lendo. Não é uma má tradução. Se antes fosse, mas não é. A pessoa apenas não continua lendo e tira várias conclusões com um versículo. Disse que ele aboliu a Torá. Tá aqui Paulo. Paulo é o nosso... Agora nós estamos livres, estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da graça. Baruch Hashem por isso. Estar debaixo da graça é morrer para o pecado. Entenda isso. Paulo falou isso. Nós acabamos de ver. Estar debaixo da graça é morrer para a Torá do pecado e ressuscitar para a Torá de Deus. Agora a gente vai terminar. Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias Yeshua. Por quê? Por quê? Porque a Torá do Espírito, do Eterno, que produz vida em união com o Messias, Yeshua, me libertou da Torá do pecado e da morte. Aleluia. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesmo, por lhe faltar poder para fazer julgar a velha natureza, fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar seu próprio filho como um ser humano, com uma natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado. Ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo da nossa carne, da nossa velha natureza, mas segundo o Espírito, né? Segundo a Torá do Espírito, segundo a Torá do Eterno, gente. Eu não precisaria falar mais nada. Ele falou por si só. Eu apenas li. Vocês viram isso? Vocês viram? Só mais um versículozinho, só mais um, eu prometo. Só mais um, fica aí. Fica aí. Só mais um. Verso 13. É 13? Peraí. Não, é verso 8. 7, desculpa, do capítulo 8. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus. A mente controlada pela carne, né? Por não se submeter à Torá de Deus. De fato, ela não pode fazer. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus, ao Eterno. Parei. O que é graça, gente? O que é a graça que o Eterno ensina? O que é a graça que Paulo ensinou pelo mover do Eterno? É a morte para o pecado, para a transgressão da Torá. E a ressurreição, nascer de novo em Yeshua, para a lei do Eterno. Aí você não peca mais. Por quê? Porque ela está escrita aqui dentro. Ó. Você está debaixo da graça do Eterno, da morte para transgressão, para o pecado, para a impiedade. O Eterno é maravilhoso. Ele abre os nossos olhos. Ele nos dá a visão. Só um minutinho, gente. Desculpa, é o meu... Pronto. Eu tinha esquecido de colocar aqui para carregar, ainda bem que ele não desligou de uma vez, ele avisou. Então, gente,
Quando o Eterno nos chama, nós entramos numa luta contra essa lei do pecado. Quando nós entramos em Techuvá, nós entramos numa luta contra essa lei do pecado. Mas assim como Abraão, como ele começa falando, né? Assim como Abraão, é assim que começa Romanos, foi considerado justo pelo Eterno porque ele teve fé. Assim, nós, quando cremos, quando temos fé na Torá, na palavra do Eterno, nos seus ensinos, pela sua misericórdia, ele nos deu, ele nos dá esse corban que morreu a nossa morte para nos encher da sua vida. Fazendo assim que morramos também para o pecado e entramos na graça, que nada mais é do que morrer para o pecado e tornarmos justos para o Eterno, dando muitos frutos de arrependimento e techuvá, ou seja, retorno para o Eterno. A explanação de Paulo é fantástica, por isso que eu fiz questão de deixar o capítulo 5 para a semana que vem e ler ela para vocês. Por quê? Porque foi fantástico. Quando a gente abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para a verdade, o Eterno faz assim, ó. Tudo vem à luz. Tudo. Tudo se torna claro e fácil e simples. Por quê? Porque o Eterno não complica. Se ele nos deu o corban no lugar de nós, para morrer por nós, um inocente, sem defeito, por quê que ele iria deixar tudo escuro? Não. O Eterno é maravilhoso. Ele nos dá a sua graça. Ele nos ensina a sermos santos como ele é santo. Agora ele vive no meio do povo. Então, o povo precisa ser santo como ele é santo. Para terminar, gente, eu quero só lembrar vocês da próxima festa. Tá vindo aí e vocês já têm que começar a se preparar. Eu quero dar só um lembretinho para que você já comece. Como eu falei, né, semana passada, a gente aprendeu sobre o Shabat e que Shabat é organização. Nada consegue sem organização, assim são as festas do Eterno. Já comece a se organizar, já comece a comprar menos fermento, coisas com fermento, já comece a ir tirando o que tem que tirar, a limpar não apenas a sua casa, mas principalmente o seu interior. Isso não precisa ser feito apenas em Páscoa, mas diariamente. Mas a Páscoa é um sinal para que a gente não esqueça. Então já comece a se preparar, tá bom? Peça e Matzot, né? Começa no dia 5/4 ao pôr do sol. Deixa eu ver que dia aqui é dia 5. Tomara que eu não faça nenhuma besteira. Gente, que é tão difícil mexer. Dia 5/4. Dia 5 é na quinta-feira, gente, tá? Quinta-feira do mês que vem, daqui a... Deixa eu ver que dia nós estamos hoje, que eu tô mais perdida. Daqui a 12 dias, tá? Daqui a 12 dias. É a peça. Por isso que eu já tô dando esse lembretinho para vocês, para que vocês comecem a se preparar, não sejam pegos tão em cima da hora, tá bom? Aqueles que não têm matzot, os pães sem fermentos, pode já ir pegando sua receitinha, né? Aprendendo a fazer. Eu faço em casa, tudo em casa, tá? E é isso aí. É do dia 5 ao pôr do sol e vai até o dia 13/4 ao pôr do sol, tá bom, gente? Para que vocês não esqueçam,
tá? E já comecem a lembrar. É bom lembrar bem antes para que a gente, né, esteja preparado. Então, minha gente, já vamos terminar, né? A próxima porção é a porção... eu acho... sim, é a porção 25, na verdade. Desculpa, eu não troquei aí o negócio. É isso mesmo, é a porção 25 e ela é do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, 36, na próxima semana. Estou falando para que vocês tenham tempo de ler durante a semana, tá bom? A matzot eu mesmo faço. Se vocês quiserem receitinha, é só mandar e-mail para mim, tá? Eu posso mandar a receita para vocês e talvez, se os professores permitirem, eu possa até fazer um pequeno vídeo mostrando para vocês como que faz a matzá, o pão sem fermento em casa. Eu faço em casa porque aqui não tem. Já procurei de todo jeito, mas eu nunca achei. Então, eu mesmo faço em casa e fica muito saboroso, muito gostoso. É rapidola para fazer e eu vou estar cumprindo o mandamento do Eterno, que é comer matzá todos os dias da festa, os 7 dias. Então, é isso aí, gente. Eu espero que a gente tenha aprendido alguma coisa hoje. Que o Eterno os abençoe e os guarde, que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que o Eterno tenha muita misericórdia de vocês e os encha de shalom nesse grande e lindo Shabat. Restante de Shabat. Para mim já é quase Shavuot, mas é o que eu desejo a vocês. Nunca, nunca, nunca tirem o sal da aliança do Eterno. Guarde ela dentro do seu coração, como o maior tesouro que você tem nessa vida. Dê ela aos seus filhos, como a maior herança que um pai pode dar a um filho. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom! Que maravilha. Vamos da musiquinha, né, gente? Não pode faltar a música, não. É rapidinho, porque já passou um tempão. Beijo, fui! הוסיף ללכת, אם תרמי לרועים על שכם, חלילי, ילל, ילל, חלילי. אבן מוטלת על ליבי, כאבנים בשדות בית לחם, רוח עובר בעשבים, פנה פנה אדרי ללכת. אי שם בסוף הדרך, אל תחכי עד רדת הערב, חלילי, ילל, ילל, חלילי.